Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. É esse? Eu fiz esse estudo há uns 2 meses atrás. E ele é sobre perdão. E aí o pastor Aloysio, domingo, pregou sobre perdão. Aí, quando segunda-feira a Luiziana me disse que eu ia pregar hoje, aí eu falei, não vou falar daquele estudo de novo, perdão. E aí eu parei, eu falei, bom, eu acho que a igreja precisa falar mais desse tema. Então, eu resolvi ser repetitiva, né? E é isso, é um estudo sobre perdão. O pastor Luiz deu um enfoque, eu vou dar outro, evidentemente, mas eu queria, em primeiro lugar, orar com cada um, né, para que Deus abra os nossos corações. Pai querido, Pai amado, eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos agora, Senhor. Que a minha boca fale somente o que vem do Teu altar. E que eu consiga, Senhor, através do Teu Santo Espírito, compartilhar com os meus irmãos e minhas irmãs aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Ensina-nos, Senhor, nesse dia, nessa noite, com essa mensagem, a todos nós a sermos mais e mais dirigidos pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Só vou dar uma interrompida, porque eu preciso tomar um remédio. Eu pedi água. Então, nós vamos começar esse estudo por um versículo que está em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Eu achei interessante eu vir falar sobre perdão, e ontem, desculpa estar falando de algo que é secular, né? Mas ontem eu estava vendo uma séries coreanas, uma série coreana, e o rapaz disse para a moça assim: você não sabe o que eu vou te contar, você ainda precisa saber de uma coisa terrível da minha vida. E eu não sei se você vai me perdoar. Aí ela virou para ele e falou assim: mas você me perdoou de uma coisa muito errada que eu fiz. Como eu não iria te perdoar? Eu falei, nossa, está assim, compatível com a mensagem de perdão e dessa de Efésios 4:2, né? 4:32. Então, assim, a maior ilustração sobre esse tema está lá, e o pastor Aloysio leu, né, no domingo, que está lá em Mateus 18, de 23 a 35, que é uma parábola que Jesus propôs para falar sobre esse assunto, para todos entenderem o que significa o perdão. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia a 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos, ele, a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia
tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda. Por que você me implorou? Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de vocês? E, indignando-se, o Senhor entregou aqueles servos aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O título dessa mensagem é: perdoar é bom, é melhor para quem perdoa. O homem em relação a essa parábola, o homem cujo Senhor lhe perdoar um grande débito, recusou-se a perdoar uma quantia menor que o outro lhe devia e mandou ele para a cadeia. Aquele servo nunca recebeu no coração, o perdão incondicional do seu Senhor. Recebeu apenas aquilo que pediram, uma expansão de prazo para pagar a sua enorme dívida. Que, como o pastor Luiz falou no domingo, uma dívida impagável. E como não recebera o perdão de coração, como ele não entendeu que aquele perdão vinha de Deus, ele não conseguiu perdoar. Então, o não perdoado também não perdoa. E o não aceito também não aceita. E tem uma frase muito famosa, que dizem que é de Shakespeare, mas eu nunca fui conferir, mas é uma frase maravilhosa, que eu acho que todos conhecem, que diz: não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra. Mas quem não perdoa é que está tomando esse veneno, não é o outro. Por isso que eu digo, perdoar é bom, é melhor para quem perdoa. Perdoar é absorver alguém da sua culpa, livrá-la da sua pena, sentenciá-la ao bem, mesmo que ela tenha agido mal. Largar mão do direito de guardar mágoa e ressentimento, esquecer o mal sofrido. É claro que muitas vezes é difícil. Uma vez eu passei aqui para os jovens um vídeo da Missão Portas Abertas, que até hoje, assim, eu não consigo esquecer. Eu passei esse vídeo aqui para os jovens. Era uma história real, passada na Indonésia. A Indonésia eu não tenho mais esse dado na minha cabeça, mas é uma coisa assim, 90 e poucos % de muçulmanos. E havia uma igreja, e nessa igreja havia eu acho que umas 5 ou 8, não me lembro direito, meninas que saíam da escola e vinham juntas. Elas eram filhas de pessoas cristãs, uma delas filhas do pastor da igreja, uma igreja assim, quietinha, em segredo. E aí elas vinham, e aí vieram os muçulmanos, sabendo que elas eram cristãs, filhas de cristãos, e estupraram e as mataram. E aí o vídeo vem com um depoimento das mães dessas pessoas, dessas meninas, eram meninas adolescentes, 12, 13, 14 anos. Nossa, eu me pus muito no lugar daquelas mães. Eu fico assim, não vou conseguir ouvir esse depoimento, mas em lágrimas eu ouvi. E várias falaram, uma delas não conseguiu falar, mas a que mais me impressionou é uma mãe que disse assim: eu tenho muita pena dos assassinos da minha filha, das nossas filhas, porque eles não conhecem Jesus, eles não conhecem o príncipe da paz. As nossas filhas que morreram, elas estão com o Senhor. Nós vamos viver sem elas. Mas e os seus algozes? E os seus assassinos? Então, eu, diante de Deus, eu perdoei essas pessoas.
E ela repetiu a frase de Jesus, que foi a mesma frase de Estevão. E eu disse: Pai, perdoa esses homens, eles não sabem o que fazem. Eu respirei fundo, eu falei: gente, tem que ser muito, muito aos pés de Jesus para perdoar homens tão cruéis e tão perversos. Mas é isso. Perdoar é não guardar rancor, é rejeitar esse mal sofrido. Perdoar é não exigir demais de si mesmo, não ficar magoando-se com as coisas erradas que comete como se não houvesse mais jeito para o mal feito. Nesse caso, não havia mais jeito. As meninas tinham morrido, mas havia jeito para essas mulheres que perderam suas filhas e que liberaram perdão para os algozes, os homens cruéis que fizeram tanta maldade. Então, de acordo com um texto que os dois textos que a gente leu, e ainda tem Mateus 6,12, né, que é a oração do Pai Nosso, que nos mostra que perdoar é um mandamento e não é uma opção. Ninguém tem o direito diante de Deus de não perdoar, se quiser ser perdoado por Deus. Lá em Mateus 6,12 diz isso: perdoar as nossas dívidas assim como eu perdoei os meus devedores. Ele já diz que já perdoou os seus devedores. Então, é isso, nós temos que perdoar. E às vezes a gente acha que tem que o outro está sempre errado, e nem sempre é só o outro que está sempre errado. Então, tem uma passagem que está lá em Hebreus, eu acho que eu nem falei isso para os meninos, lá em Hebreus 12, 14 e 15, que diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. A falta de perdão causa peso, causa tormento, causa ressentimento. É sentir tudo de novo e todo dia. Quem guarda ressentimento sente hoje, sente amanhã, sente depois. É um peso que guarda. Quem não perdoa perde a paz, perde a pacificação. Então, o primeiro passo para a gente perdoar é reconhecer esses ressentimentos, esses rancores e essas mágoas que estão envenenando aquele que não perdoa. Então, nós temos que nos dispor a abandonar esses ressentimentos, a abandonar esse rancor. E também, uma coisa importante, a gente tem que assumir responsabilidade dos nossos próprios atos. Em muitos casos, não há participação nossa, mas em outros a gente tem que olhar para dentro de nós. E eu vou dar um testemunho aqui. O meu pai saiu de casa, eu tinha 10 anos de idade. E além dele ter saído de casa, ele disse: vocês é que têm que me procurar, porque filho é que procura pai. Aquilo doeu muito para mim e para o meu irmão. E eu tive que enfrentar, com 10 anos, uma depressão profunda da minha mãe. Então, assim, eu não tinha participação nenhuma naquilo. A minha mãe poderia até ter, porque dentro de um casal, né, não vou nem discutir isso, mas eu guardei uma mágoa, um ressentimento do meu pai muito profundo, até porque a minha mãe ficou muito mal, e ela todos os dias atormentava a mim e o meu irmão xingando meu pai. Quando não era palavrão, era crápula, mau caráter, desgraçado. E a gente conviveu com aquele ódio que ela sentia dele. E da amante dele, né? E aí, se passaram 10 anos. Depois de um processo... Não foi... Quer dizer, eu digo que não foi Jesus, porque nessa época eu não conhecia Jesus, mas ele já me conhecia, ele já tinha me escolhido. Mas depois de 1 ano de fazer terapia, eu
falei para minha mãe, mãe, eu sei que você vai ficar magoada, mas eu quero ir na casa do meu pai. E ela ficou magoada. Eu falei, mãe, eu tenho que romper essa barreira. É meu pai. Ele fez errado? Fez, mas eu preciso romper essa barreira. E eu fui conhecer a amante dele, que ainda não era esposo, porque na época não tinha nem divórcio. Conhecer o meu irmão, que já tinha 8 anos. E eu fui com o coração aberto. A terapia curou aquela raiva, mas hoje eu sei que não foi a terapia, foi o terapeuta sendo usado por Deus, sem ele saber que eu tinha que perdoar. E aquilo causou um bem tão grande em mim, tirou dos meus ombros um peso tão imenso. E o maravilhoso, aí depois eu me converti, aí fiz muitos estudos bíblicos com a minha mãe, e quando meu pai estava no leito de morte, que agora era mulher, né, que já tinha se casado, falou assim, se a sua mãe quiser se despedir do seu pai, ela pode vir. E quando eu falei isso para minha mãe caiu num choro, e ela foi visitar o meu pai com o coração aberto, perdoando mesmo, tanto o meu pai quanto a mulher dele. Claro que foi um processo difícil, mas como foi bom para minha mãe, quando ela disse assim, tirou um peso de mim. Tirou um peso de mim, perdoei. Ele está morrendo. Que ele vá com o Senhor Jesus. Então, ela pôde sentir essa bênção de tirar do coração dela a raiva, a mágoa, o ressentimento. Ela tinha motivos. Mas ninguém tem motivo diante de Deus, porque Deus nos perdoou também das nossas faltas. E entender isso e reconhecer quando a gente tem culpa naquele processo. Eu já atendi muitos casais e sempre quem vinha me procurar, falava mal do seu cônjuge como se o cônjuge tivesse todas as culpas. Aí eu queria dizer, agora eu quero ouvir esse seu cônjuge. E aí o cônjuge falava da esposa. Aí eu juntava os dois e falei, vamos lá reconhecer cada um o que errou e como pode se consertar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, uma briga, uma contenda, os dois têm participação de culpa e a gente não tem que ficar se achando melhor que o outro. E reconhecer a nossa culpa, na verdade, eu nem vou falar a palavra culpa, nem é tão adequada, mas reconhecer a nossa responsabilidade naquilo é muito bom também, porque a gente pode se consertar. Né? Então, nós temos que nos dispor a perdoar. E parar de só jogar a culpa no outro. É claro que, às vezes, a culpa é do outro. Falei do meu caso, eu não tinha culpa do que meu pai fez. E eu tive que carregar aquela mágoa, aquele ressentimento por 10 anos até conseguir perdoar, até conseguir tirar. E eu cuidei do meu pai. E a mulher dele falava assim, teu pai teve tanto filho, mas só você fica ao lado dele nesse momento. Né? Qual é a diferença? Né? Então, assim, a diferença é Jesus. Fiquei mesmo ao lado dele. Quando nós enterramos ele, eu estava completamente com a minha consciência limpa. Porque eu tinha feito o que tinha que ser feito, perdoar e depois cuidar. Então, nós temos que pedir sabedoria para Deus, para estar sempre olhando para as situações, sem julgar o outro, só o outro é culpado. Nós temos que orar por aqueles que nos magoam. Isso é impressionante como isso dá certo. Quem nos confronta, quem nos magoa, além de fazer um exame na nossa consciência para saber que participação eu tive, a gente ora por aquela pessoa. E aí, como é bom, como Deus limpa os nossos corações quando a gente passa a orar por aquelas pessoas que nos afrontaram, por aquelas pessoas que nos ofenderam, por aquelas pessoas que nos fizeram mal. Nós vivemos num mundo caído. E assim, eu sou pecador e aquele que me magoou também é pecador. Eu erro, ele erra. Eu não sou melhor que ninguém. E nem ninguém é melhor que eu. Só Deus é bom. Jesus disse, só o Pai é bom. Só Ele é o justo juiz. Só Ele pode
nos julgar e nos condenar, mas, no entanto, nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o sangue de Jesus nos cobrindo, sabendo que Ele nos perdoou, sabendo que Ele nos tirou da lama, sabendo que Ele nos tirou de um abismo, sabendo e tendo convicção que o caminho, para quem não tem Jesus, é um caminho de morte. E Ele nos deu vida, Ele nos perdoou. E é lindo aquela passagem também que diz que Deus nos amou ainda quando éramos pecadores, ainda quando éramos devedores. Então, nós temos esse mandamento de Jesus, perdoar quem nos deve alguma coisa. E aí não estou falando só de dinheiro, quem nos magoou. Porque é bom para a gente, quando a gente perdoa, assim, toneladas saem dos nossos ombros. Agora, o perdão não é algo automático, é uma escolha, uma decisão de não lutar ou brigar pelo direito de odiar e querer mal aquela pessoa que nos fez mal. Não. Eu acho mesmo que o perdão é um milagre de Deus, como o caso dessas mulheres, que viram as suas filhas tendo sido estupradas e depois mortas, adolescentes. Eu não me lembro se eram 5, 6 ou 8, eu não me lembro mais. Mas esse vídeo da Missão Portas Abertas me marcou muito, porque precisa estar muito aos pés de Jesus para perdoar, mas elas seguiram os passos de Jesus, assim como Estevão seguiu os passos de Jesus. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uma vez eu lendo esse texto para uma pessoa, mas o texto de Jesus, aí a pessoa falou assim, mas Jesus, né? Jesus era perfeito, era Deus. Eu falei, não, mas Estevão não era. Estevão era pecador que nem eu, Estevão era pecador que nem você. Estevão era pecador, era um homem maravilhoso. Um homem de Deus, mas era pecador. E ele seguiu os mesmos passos de Jesus. Então é isso, Senhor, perdoa essa pessoa não sabe o que está fazendo. Então nós temos que ter esse espírito, porque é bom para a gente e é bom para o outro também, libera o outro. Mas é porque eu acho que às vezes a gente recebe a pedrada e segura a pedra. Então a pedra continua nos machucando porque a gente segurou a pedra. Joga essa pedra aos pés do Senhor Jesus, que um dia nos perdoou, que um dia nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se a gente tem esse entendimento, a gente consegue pedir a Deus para operar esse milagre nos nossos corações, para nós perdoarmos todas as pessoas que nos magoaram, que nos afrontaram, que nos fizeram mal. A amargura da alma são ressentimentos guardados e não perdoados. Quando a gente não perdoa, que tem a ver com aquele texto que eu li de Hebreus, você fica remoendo aquele ressentimento, aquele rancor, e aquilo vai te envenenando, e aquilo vai criando raiz de amargura, você se torna uma pessoa amargurada. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu lembro de 2 pessoas que só falam mal. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. A única conversa que essas pessoas conseguem ter é conversa sobre briga, sobre por que me fez isso, por que me fez aquilo. Aí se encontra no dia seguinte, aí conta a mesma coisa. Aquilo que a Bíblia fala de pessoas rixosas, que só lembram das brigas, só lembra das coisas ruins, só traz aquele versículo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, esse versículo saiu fora da vida dessas pessoas. Não, trazer à memória quem me fez mal, quem me afrontou, quem me ofendeu, quem... Gente, não, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, vamos trazer à memória o amor de Jesus, vamos trazer à memória o perdão do Senhor Jesus, porque é isso que vale na nossa vida. A gente tem que ter consciência que nós também fizemos mal a algumas pessoas, também ofendemos algumas pessoas, também
nem que seja em pensamento, desejamos mal. E aí? Jesus me perdoa? Sim, ele vai me perdoar. Se eu perdoar o meu irmão. A palavra é muito clara. A gente leu Efésios, eu li a parábola, né, do credor e citei o Pai Nosso. São 3 passagens que deixam absolutamente claro que se nós não perdoamos quem nos ofendeu, quem fez mal a gente, quem nos afrontou, quem foi cruel com a gente, quem fez uma injustiça, Deus também não perdoa. É claro que injustiça dói muito. É claro que há coisas que te pegam assim muito desprevenidas, como eu citei o caso da minha mãe. A minha mãe nunca imaginou ser abandonada. E ela não sabia que meu pai tinha uma amante, porque ela não queria saber. Porque a gente chamava ela de avestruz, né, que é o animal que põe a cabeça na areia para não ver. E aí ela achou que ela, botando a cabeça para não ver, meu pai nunca ia tomar essa decisão. E tomou. Né? Uma pessoa que já estava há 3 anos, uma casa montada com uma mulher. Então, eu, no lugar dela, teria dado graças a Deus. Que bom, então vai para lá, porque se você não me quer, então está ótimo. Mas não, ela chorou por muitos anos aquilo. Ela não se conformava com aquilo. Até o dia que ela pôde ver a mão de Deus na vida dela, dos filhos dela. E ela pôde liberar perdão. E eu também. Muito antes dela, eu pude liberar perdão. Como é bom liberar perdão. Como é bom tirar essa raiz de amargura do nosso coração. Raiz de amargura é muito ruim, gente. Ficar amargurado é péssimo, é raiz que vai crescendo, e como Hebreus diz, vai contaminando outras pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que só fala mal, que só está irada, que só está rixosa, que fala mal de todo mundo. É desagradável estar perto de uma pessoa assim. E aí a gente tem que se perguntar, o príncipe da paz tem que inundar o nosso coração com paz. Então, se você vive em guerra, nessa guerra interna contra o outro, guerra a gente vive, uma guerra espiritual, aí não tem jeito, até o último dia da nossa vida a gente vai ter uma guerra espiritual. Mas eu estou falando com as pessoas. Se você guerreia com a tua família, guerreia com o teu amigo, guerreia com o teu irmão, guerreia no trabalho, está sempre pronto para dar o bote. Nunca acha que alguém te ama, está sempre desconfiado. Hoje, meu irmão estava pedindo uma indicação de cuidadora e tudo, e aí eu lembrei de uma cuidadora que a minha tia teve, que ela era ótima cuidadora, mas era uma pessoa que não dava para conviver. Um dia a Gabriela foi fazer um negócio na cozinha, ela deixou um anelzinho de prata, assim, fininho, ali na cozinha, ela tirou, porque ela estava cozinhando e foi lavar a louça. Aí eu já estava no meu quarto, assim, pleno domingo de tarde, ouvindo uma pregação. Aí ela bate, olha, a Gabriela deixou esse anel aqui, eu tenho certeza que é para me provar, para ver se eu roubava ou não roubava. Eu, hã? Como assim? Ela deixou. Aí um dia eu abri a geladeira, eu falei, sumiu, sei lá o que era, eu nem lembro. Aí ela veio correndo, abriu a bolsa, olha aqui, não está na minha bolsa, não. Falei, querida, sumiu. Estou falando que sumiu dentro da geladeira, que eu não sei procurar. Mas era uma pessoa que estava sempre na defensiva. Sempre. Eu não sei qual é a história de vida dessa moça. Mas, com certeza, ela precisava de um tratamento. E ela era cristã. Mas ela precisava de um tratamento, porque ela achava que todo mundo estava contra ela, que todo mundo ia olhar para ela e achar que ela roubou. E aí o relacionamento dentro de casa ficou insuportável. Não deu para continuar. Eu falava com ela, olha aqui, ninguém te confia. Quando eu te contratei, é porque eu tive uma referência. A pessoa confiava em você. A gente não desconfia de ninguém. Libera o teu coração disso. Daqui a pouco, de novo. Pensa na vida dessa pessoa. Uma vida amarga. Eu não sei qual é a história de vida, como eu falei. Ela, com certeza, deve ter tido algum trauma.
Mas fica insuportável conviver com uma pessoa cheia de raiz de amargura, achando que todo mundo está contra ela, que todo mundo está pensando mal dela. E é isso que nós temos que liberar. Nós temos que chegar aos pés da cruz e pedir: Senhor, me cura. Senhor, tira essa raiz de amargura. Senhor, eu quero perdoar as pessoas que me fizeram mal. E comece a orar por essas pessoas. Comece a colocar... A minha oração, eu tenho uma listinha de pessoas. E a minha oração é o seguinte: Senhor, derrama toda sorte de bênçãos espirituais nessas pessoas que me magoaram. Me perdoa se eu fiz também mal a elas. Mas que elas liberem perdão também. E quando a gente ora por pessoas que nos fizeram mal, com certeza a gente vai ficar leve, a gente vai ficar em paz. Não tem coisa melhor do que ficar em paz com Deus e com as pessoas. É a cruz, né? A haste vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa paz com Deus e em Deus. E a haste horizontal é o nosso relacionamento com as pessoas, com os irmãos da igreja, com nossa família, com o vizinho. Eu tenho uma vizinha, eu até brinco, porque ela me tratou muito mal quando a gente chegou lá. E ela largava o elevador e eu não sabia por que aquela mulher estava me tratando mal. Aí um dia eu falei assim: eu vou colocar um amuleto. Estou botando entre aspas. Aí comprei. A Adriana ficou indignada, porque a Adriana é toda cheia da coisa da estética, né? Comprei lá um Jesus bem grande e um Paz bem grande. Aí botei um Jesus numa porta e Paz na outra. Eu falei: quem sabe ela, vendo o nome Paz e vendo o nome Jesus, sinto um pouco. Não, e aí o que eu fiz? Oi, como tá? Bom dia. Comecei porque no começo, assim, ela tratava mal e eu ficava meio zangada. Mas aí eu falei: não, eu vou tratar bem. Eu tenho que dar um sorriso. E hoje em dia eu já consigo arrancar alguns sorrisos dela. Quando eu falo: bom dia, um bom dia para você. Bom dia também. Aí, mas ela está lá na minha listinha, vizinha. Aí eu oro por ela, pelo marido e pelos filhos. É isso, eu vou ficar brigando. Quer dizer, nem é briga, porque eu não briguei. Mas assim, eu não sei porquê, não sei o que eu e a minha família incomodamos ela, não sei mesmo. Não sei mesmo, mas, sei lá, se é espiritual, se é, não sei. Mas eu sei que eu oro por ela, e eu não vou ficar com raiva dela, nunca. Coitada, eu sinto pena, porque por que você sente raiva? Enfim, a gente tem que ser luz, a gente tem que ser sal em todos os lugares. Né? Então, eu volto a dizer algo assim que eu já disse, duas coisas eu quero repetir. Não perdoar é tomar veneno, esperar que o outro morra. E perdoar é melhor para nós do que para o outro. Liberar perdão é bom para quem liberou o perdão. Então, também é importante lembrarmos que, como eu já falei, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. A oração que Jesus nos ensinou foi essa. Né? Essa é a condição para nós sermos perdoados, é perdoar alguém. Então, nós temos que compreender que as pessoas que nos feriram, eu também já falei isso, eu estou repetindo, são pecadoras como nós, são falhas como nós. E nós temos que olhar para essa pessoa como um igual, nem melhor, nem pior. E não temos que nos sentir melhor que ninguém. Então, se a pessoa me feriu, eu também devo ter ferido ela ou outra pessoa. E eu também quero o perdão de quem eu feri. Né? É importante a gente olhar para dentro de nós, eu sempre falo isso, que a importância de nós olharmos para dentro de nós, para nós enxergarmos os nossos erros com as pessoas e com a gente mesmo, né? Lógico. Então, o perdão que nós recebemos de Deus, ele está condicionado a perdão que oferecemos aos nossos ofensores. Então, o meu convite hoje, que foi o mesmo convite do pastor Luiz no domingo, que a gente tire esse peso dos nossos ombros, perdoando.
Então, essa é a minha oração, que a gente tire, é bom para a gente tirar essa tonelada de fardo. Né? O próprio Jesus disse lá em Mateus 11, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí depois que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo é suave. Então, assim, se é suave, o dele tem que ser suave para a gente. Mas se a gente entra numa posição de o outro errou, o outro me ofendeu, o outro fez uma injustiça. Gente, que pena que o outro fez isso. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente tem que seguir os passos de Jesus. E é possível. Foi possível para Estevão, foi possível para essas mulheres que tiveram as suas filhas brutalmente assassinadas. É possível para nós. É possível para todos, quando a gente se chega ao trono de Deus. Mas a gente precisa se achegar no trono de Deus. A gente precisa olhar para o Senhor e dizer, me capacita. Eu, por mim mesmo, eu não consigo perdoar fulano, cicrano, ou sei lá quem seja. Mas é possível, eu quero cumprir aquilo que o Senhor me mandou fazer. Então, esse é o convite que eu faço para mim e para todos nós, de estarmos sempre liberando perdão para quem nos ofendeu. E assim, eu quero repetir o texto de Efésios, é tão simples. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. A gente tem que saber que, como pecadores, a gente também errou. A gente também ofendeu, a gente também apontou o dedo, a gente também falou mal. E o outro tem que perdoar a gente e nós temos que perdoar o outro. Procurando não apontar o dedo, procurando não errar com o outro. Mas a gente acaba errando, porque nós somos falhos. Então, que nós possamos olhar para Jesus e pedir a Ele que Ele nos capacite. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te entrego essa meditação, esse estudo. E te peço que o Senhor nos ensine. É o Senhor que tem que nos ensinar a perdoar. É o Senhor que tem que ministrar aos nossos corações. É o Senhor que tem que tirar todo o ranço, toda a amargura, tudo aquilo que faz com que nós fiquemos amargurados e ressentidos e pesados. Libera-nos, Senhor, disso. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor possa ministrar os nossos corações para que a gente possa completamente, inteiramente, com o nosso coração inteiro, se derramar sobre o teu altar, tendo a plena consciência de que o Senhor nos perdoou e nos amou quando ainda éramos pecadores. Vem falar conosco, Senhor. Venha nos ajudar. Venha nos capacitar a perdoar toda e qualquer pessoa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Luísio.